Voltamos então com mais um Conexões ABIH aqui no Encates Protel, 36ª edição. E agora conversando aqui com o pessoal da AB Motéis, a Associação dos Motéis, que tem tudo a ver também a conexão com a hotelaria, motelaria. Os fornecedores, em grande parte, também são os mesmos, né? Estrutura de equipe, gestão de pessoas. E estamos com a Larissa Calabrese, ela que é presidente executiva da AB Motéis, com o Vinícius Roveda, que também faz parte do conselho e é moteleiro, e com o Felipe Martinez, né? Ele que trabalha com a parte de marketing da área da motelaria, né? E também é moteleiro? Na verdade, moteleiro. É moteleiro, ó, é moteleiro especialista em marketing. Então aqui a gente vai aprendendo um pouquinho mais, porque só tá passando férias. Eu tô aprendendo tanto. Isso aqui vale mais do que qualquer MBA. E você que tá aí ligado, então agora vai poder ouvir um pouquinho mais sobre marketing, gestão. E a gente traz uma novidade. A ABIH faz 60 anos e é a primeira vez que tem uma presidente, uma mulher na presidência da entidade em 60 anos. E eu fiquei sabendo que a Larissa também aqui, também é a primeira vez que a AB Motéis tem uma mulher no comando. E olha que surpresa legal, ela não é moteleira. Então a AB Motéis, ela priorizou uma gestão realmente efetiva, né, Larissa? E vamos começar falando um pouquinho sobre isso e depois a gente abre. Larissa, muito bem-vinda aqui ao podcast da ABIH. Conta pra gente, então, como que é esse desafio de liderar uma instituição e não sendo uma profissional, uma empresária da área, como normalmente acontece, né? Oi, obrigada pelo convite, primeiramente. É um desafio, é um prazer muito grande, porque apesar de ter assumido, né, essa posição no ano passado, já são aí 6, 7 anos acompanhando os moteleiros, né? Então, a presidência da associação sempre foi ocupada por um moteleiro até 2024 e eles sempre foram extremamente generosos para mostrar, então, participar de todas as visitas técnicas, todas as negociações, todas as conversas com empresas, tudo que envolve a gestão de um motel, eles me levaram para conhecer, então eu já venho participando desse universo há muito tempo. E chegou uma fase que a associação ela tomou uma proporção que precisava também caminhar, né, com as suas próprias pernas, porque todo o serviço que os nossos conselheiros e os diretores e os próprios associados eles prestam para a associação é um trabalho voluntário, então eles fazem isso em prol do setor 100%. E como esse trabalho ele se expandiu, inclusive com o acompanhamento governamental em Brasília, eventos nacionais, a gente cobre o Brasil praticamente todo, viajando com os nossos conteúdos, se deu a necessidade dessa profissionalização. E é uma honra muito grande ter sido escolhida para poder levar o trabalho da Associação Brasil afora. Oh, coisa boa, hein? E Vinícius, conta pra gente agora um pouquinho, né? A gente está falando aqui como continuar crescendo nesse cenário. A AB Motéis está com um evento aqui dentro, a motelaria está aqui dentro reunida. Conta pra gente um pouquinho do que você trouxe para o palco aí sobre esse novo cenário. Olá, tudo bem? É uma satisfação para a gente estar aqui, né, e conseguir aproximar cada vez mais a AB Motéis da ABIH. Os motéis são também meios de hospedagem e tanto aqui em Santa Catarina quanto também a nível nacional, né, as nossas entidades sempre são muito próximas e é uma satisfação para nós conseguir tá dentro do evento aqui da hotelaria, também com a motelaria, né? Que bem como tu começou falando, tem muitos fornecedores que são os mesmos, então a gente tem muitos amigos que a gente acaba até encontrando nesses eventos. E aqui em Floripa sempre é uma oportunidade muito boa, vocês têm uma estrutura excelente, né? A gente fala que é uma feira e a parte de conteúdo também muito válido. Hoje o fórum, né? A gente tem o dia inteiro aqui de palestras sobre gestão de motéis, né? E eu tive a oportunidade de abrir o evento trazendo algo que está muito em voga. A gente fala muito da questão econômica do Brasil hoje e como os nossos negócios têm que se posicionar frente a isso, né?
E mesmo nesse cenário, né, uma das coisas que eu acabei apresentando ali, a gente vê tanto na hotelaria, né, quanto na motelaria também, a gente vê que a gente tem bons números, né, mesmo nesse cenário que a gente está tendo hoje, por aqueles hotéis e também motéis que têm conseguido encontrar espaço no mercado, se diferenciar. No nosso setor, principalmente, aí olhando para a motelaria, existe um movimento que a gente fala que se chama Nova Motelaria, que são aqueles motéis que profissionalizaram a gestão, focaram muito em casais com relacionamento estável. A Bemotéis tem pesquisas, né, em relação a isso, e hoje aí cerca de 80%, até mais, de quem frequenta motéis no Brasil inteiro são casais com relacionamento estável, né? E cai aquela ideia antiga que você tinha de que motel era um lugar só para ir com amantes, né? Para encontros extraconjugais. Isso já caiu por terra, né? Ainda tem gente que imagina o contrário, mas nós, como moteleiros, né? Eu sou diretor e fundador da Rede Drops, que hoje é uma das maiores redes de motéis do Brasil. A gente está em 9 estados e a gente vê os nossos clientes mesmo, né? A gente entende que realmente é isso que a gente acaba atendendo. Então esse conceito de focar no casal com relacionamento estável e, junto com isso, profissionalizar a gestão, mostram a importância do evento, porque os moteleiros que vêm aqui, eles estão realmente buscando isso, né? Poder melhorar os seus negócios e profissionalizar os seus negócios. Então esse foi o intuito da minha palestra, né? Trazer isso, e a gente vai seguir aí ao longo do dia também com outros conteúdos para conseguir melhorar essa parte. Que show, olha só. Viu só? O perfil mudou. E se o perfil mudou, o marketing tem que mudar também a forma de comunicar, né? Felipe, traz pra gente o que ainda tem que ser feito, que era feito antigamente, e essa nova motelaria, o que mudou no marketing e no novo perfil desse consumidor? Legal. Bom, acho que primeiramente agradecer esse espaço aqui também que a gente está tendo tanto dentro do evento da BIH e também aqui do podcast, que acho que é muito importante para a gente realmente mostrar, acho que todo esse trabalho profissional que a motelaria está passando, né? E como o Vinícius bem colocou, acho que o maior ponto aqui, quando a gente fala de uma mudança do perfil do consumidor, é quebrar já esse paradigma que o motel acaba ficando sempre muito associado a essa questão do relacionamento extraconjugal. E a gente já sabe que isso não é verdade. Até porque relacionamento extraconjugal, as pessoas vão pro show do Coldplay, né? Que a gente viu. Então, não vão pro motel. Né? Então, acho que já começa assim, né? Mas, enfim, pessoal, agora falando sério, né? Até acho que é bacana trazer que muito legal, a gente está trazendo um conteúdo muito prático, né? Todos aqui somos moteleiros, enfim. Eu também fui presidente da Bemotéis antes da Larissa, faço parte do conselho, eu sou sócio fundador da rede LHG, que é o Lush Hospitality Group, e a gente faz ali todo um trabalho onde a gente tenta realmente prever um pouco do futuro, né? O trabalho de futurologia, ele não é alemão, nada disso, mas é o que? A gente pegar o comportamento emergente do que está acontecendo hoje e traduzir isso dentro do que seria para as nossas operações no motel, como isso pode se impactar no futuro, porque o futuro é o que a gente está construindo hoje, né? Então estamos aqui fazendo o futuro da motelaria, né? E todo mundo que vem participar das palestras, enfim, e de uma feira como essa, é porque está querendo melhorar o seu negócio, né? E o que eu posso trazer de mais latente, assim, e que mostra muito isso? Primeiro, acho que a grande mudança do segmento é a dinâmica de hoje as pessoas fazerem uma reserva antecipada. A venda, ela acontece online, não mais no balcão, né? Isso já que é uma coisa que a hotelaria já passou por essa onda faz tempo, e eu diria que os motéis estão vivendo essa onda de 5 anos para cá e agora mais intensamente, porque ela é crescente, né? À medida que novas ferramentas vão surgindo. Hoje a gente tem uma OTA do segmento moteleiro que é exclusiva, né, para motéis, que é o Guia de Motéis, que sem dúvida nenhuma domina aí essa questão de reservas antecipadas para o nosso setor. Então a gente tem essa mudança de comportamento. Isso mostra e prova que os dados da pesquisa que o Vinícius mencionou são verídicos, porque a pessoa, para fazer a reserva antecipada, ela tem que compartilhar todos os seus dados, suas informações, cartão de crédito. Se ela está indo num relacionamento extraconjugal, certamente ela não estaria usando esse canal de reservas. E hoje o canal de reservas, dependendo das operações, chegam a representar aí 20%, 30%. A gente tem um caso nosso, de uma operação nossa, que chegou a bater no mês 50%, mas a média fica em 45% da venda online, você vê. Então é muito expressivo para o setor. Acho que esse é um dos principais pontos de atenção.
E aí, se a gente fala que essa venda acontece antes, o marketing, ele tem que ser todo voltado já para criar o conceito do funil mesmo, né? Ou seja, a pessoa gerou o desejo, ela conheceu você, onde que ela clica, como que ela já faz essa reserva, para não ter essa fricção no processo. E de fato ela já ir direto, já fazer a compra e ela ir até o seu motel. Não dá mais para ficar com o motel ali só com as portas abertas esperando, né? Além disso, quando a gente entende esse consumidor como o casal do relacionamento estável, buscando um momento de lazer, de entretenimento, ele tem que ser suportado com outras coisas, como por exemplo, o motel talvez investir num menu bacana, num cardápio, ele vai ter um jantar legal, carta de vinhos, cartas de drinks, enfim, acompanhar essas tendências da gastronomia e trazer isso para dentro do motel, é um ponto também que a gente vê muito forte, acho que como tendência aí para os motéis. E além disso, o que a gente percebe também é uma mudança um pouco. Antigamente o motel era muito associado a suítes menores, suítes pequenas e períodos pequenos, curtos. E a gente percebe agora uma migração de uma busca por suíte com piscina, suíte com hidromassagem, enfim, suítes que tragam mais features aí, mais recursos e ao mesmo tempo também períodos maiores. Até porque para poder usufruir muitas vezes, né, de todos esses, às vezes tantas opções de lazer que tem ali privativa dentro do motel, você precisa também ter mais tempo, né? Então a gente percebe muito dessa mudança. Acho que num plano geral, acho que essas são as principais características aí que a gente entende de diferença do mercado. Meu Deus do céu, na verdade mudou tudo. Cheguei à conclusão aqui que foi, como diz assim, um 180 literal. As pessoas falam, a gente tem que ter uma visão 360 de uma mudança 180, porque antes era muito isso, né? A ocupação era aquela decisão na hora, vamos agora para o motel, e agora já existe uma programação. E me conta um pouquinho, Larissa, como que a B-Motéis ajuda, né, os moteleiros nesse processo de profissionalização dessa gestão, né? Hoje, quais são os números de empreendimentos que já estão na nova motelaria e do que ainda tem a se alcançar disso? Sim, a gente tem números gerais que no Brasil, ao todo, sejam cerca de 5 mil motéis existentes, né? A associação conta com motéis associados voluntariamente. Então, os motéis, eles desejam fazer parte da associação, contribuir para o setor. E a gente tem um número atual de cerca de 600 motéis associados. E a nossa área de atuação, ela é para atender o empresário, ela é para suprir o setor. Então a gente vai desde esses conteúdos de marketing, de gestão, levando para o Brasil inteiro, reunindo empresários para mostrar esses dados, porque a gente investe em pesquisas feitas por institutos, foram em anos diferentes, métodos diferentes para poder chegar nesses números, mas a gente precisa comunicar isso Brasil afora para o empresário, porque tem muito empresário que às vezes não notou, né, essa mudança de comportamento ou ainda não conseguiu, né, uma ajuda para poder suprir as necessidades do novo hóspede, né, do novo consumidor de hoje em dia. Então a gente tem essas palestras para empresários para mostrar esses números das pesquisas que a gente encomendou. A gente tem palestras de gestão para poder auxiliar, mostrar que a motelaria ela é um meio ela faz parte da hospitalidade, é um meio de hospedagem, mas ela tem características próprias, né, de gestão, de administração. Então essas palestras servem para isso. A gente também tem um auxílio para o colaborador. Então, existem os workshops profissionalizantes e no Brasil inteiro é o único conteúdo 100% voltado para a motelaria. Então, como que a camareira faz quando ela vai limpar uma suíte de motel, como que é recepcionista, porque apesar das proximidades que a gente tem da hotelaria, existem as peculiaridades que são só do motel, né? Então... é isso que eu ia pedir. Conta pra gente aí, eu tô louca pra saber, né? Da hotelaria, a gente tava arrumando uma cama aqui agora, até uma das camareiras de um hotel e mais duas de outros estavam arrumando a cama, mostrando passo a passo, bem da parte prática. E na motelaria, existe assim essas peculiaridades? Quais são elas? Existem protocolos bem diferenciados, né, do que da hotelaria. Tanto quando o hóspede chega no estabelecimento, não é um balcão, não é aquele tete-a-tete, ele fica no carro, ele tem aquela proteção, né, que
separa da recepção, a forma como ele escolhe a suíte, desde que não seja, né, nessa nova tendência que o Felipe trouxe, que o hóspede hoje ele já quer chegar lá com tudo decidido, já reservado pelo aplicativo. Mas mesmo assim é uma forma diferente de você chegar no estabelecimento. A mesma coisa acontece com a higienização, com o trabalho das camareiras. Independente de como está a suíte do motel, existe uma troca completa, existe todo um programa, um protocolo de desinfecção. Ele é muito diferenciado, porque as hospedagens, elas têm aquele período, diferente de um hotel, né, que às vezes as pessoas ficam por dias, então só existe aquele protocolo de arrumação, né, uma limpeza mais superficial. No motel isso é muito mais criterioso, então a gente tem esses workshops onde passa o passo a passo, onde a gente acompanha, onde mostra toda essa questão de higienização e de recepção. Esses cursos também já estão disponíveis de forma online, porque o Brasil, né, é imenso desse jeito. A gente viaja aí cerca de 5 cidades por ano, mas a gente não consegue cobrir todo o território nacional. Então, para as cidades que a gente não visita cada ano, a gente tem isso disponível online, o curso de recepção e de governança. Temos também o nosso trabalho em Brasília, que é para acompanhar tudo que está acontecendo com o setor, tudo que de qualquer forma pode afetar positivamente ou negativamente o nosso setor, para a gente poder mostrar, esclarecer, trazer esses dados, né, para poder colocar o setor mais à frente, fazer a gente avançar, fazer a gente crescer. E a gente também tem as feiras, né, que é a parceria que a gente fez agora, consolidou esse ano com a BIH de Santa Catarina aqui na Encato. Também participamos da Equipotel, que é colocar a motelaria como um braço da hospitalidade mesmo, porque a gente está aqui para poder representar esse setor tão expressivo, que gera tantos empregos, que emprega cerca de 80% de mão de obra feminina, que é um dado super importante também, né? Muitas vezes chefes de famílias, que são as mulheres. Então a gente tem esse trabalho em conjunto, sempre para poder auxiliar o empresário, profissionalizar a mão de obra e trazer informação. Inclusive para os hóspedes através da nossa assessoria de imprensa. Vixe, daí a gente tem um mundo, né? Que a gente trabalha com a Semana dos Namorados, a gente tem um festival de gastronomia que é o Chefes no Motel, para trazer essa parte que o Felipe falou, que é trazer a alta gastronomia para o motel, para reunir a experiência do casal num lugar só. Então a gente já desmistifica muitas coisas e consolida também esse público que é o público majoritário frequente do motel, que 85% dos casais de relacionamento estável. Que legal! Me conta um pouquinho, Vinícius, aqui também sobre esses processos, ouvindo até ela falar que existem muitas peculiaridades, né? Esse processo de limpeza, de higienização, né? Como que ele funciona? E também falar um pouquinho, como você falou da rede, da maior rede de motéis, como que é a administração da rede moteleira e de uma rede hoteleira? Também tem essas peculiaridades? A gente tem que entender, né? O motel, ele normalmente é uma estrutura menor, então são menos suítes, mas essas suítes ocupam mais vezes ao longo do dia, né? E além disso, o Felipe até comentou um ponto importante, essa evolução dos motéis, de melhorar os produtos, fez com que a gente tenha, normalmente, em alguns motéis, a gente tem aqui em Florianópolis, por exemplo, o Zaya, né, que é um motel de alto padrão, a gente tem 3 suítes com piscina privativa. Então isso é raro, às vezes, tu achar um hotel que vai ter 3 suítes com piscina privativa. O Felipe tem um motel em São Paulo, que é o Lush, que acho que são 16 suítes, né? 16 piscinas privativas. Então, isso, na matéria da higienização, então, exige que a operação seja muito diferente, né? Então, é diferente de uma camareira de um hotel que vai limpar um quarto, que é simplesmente uma cama, um banheiro, né? Uma vez por dia, se tiver com 100% de ocupação, do que um motel, em que tu tem às vezes uma banheira de hidromassagem, que é quase uma regra, assim, vamos dizer assim, normalmente metade das suítes tem hidromassagem, algumas com piscina. Então, esse processo de limpeza, ele é muito mais meticuloso, né? Ele é feito de uma forma rápida, mas com uma padronização. A pandemia até mostrou muito isso, porque o motel, ele é um negócio que a gente fala que é contactless, né? Que tu não tem contato entre os hóspedes, tu não tem contato com a própria equipe, e a gente sempre teve essa preocupação com a higiene. Eu acho que até
por estar ligado a encontros sexuais, desde o passado, então as pessoas sempre tiveram essa questão. A gente até, meu pai começou com um motel em 1979, lá no Rio Grande do Sul, né? Então faz mais de 40 anos. E sempre teve essa preocupação, a limpeza é um ponto importante da gente cuidar, então tem sempre uma atenção de usar produtos de limpeza de alta qualidade, de ter os processos, porque isso efetivamente faz diferença, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem, bem importante, tá? Os motéis normalmente, via de regra, né, tem um cuidado. A AB Motéis até tem esses cursos que auxiliam, e o moteleiro normalmente busca essa qualificação, busca bons fornecedores, que acabam sendo até os mesmos da hotelaria. Então, de lavanderia, normalmente os motéis têm lavanderia própria. Normalmente legal. tem, até pela questão do giro, do enxoval. Então, às vezes uma suíte pode ocupar 2, 3 vezes no dia, então tem essa lavanderia. E na matéria da gestão de rede, né, acaba ficando aí parecido, né? Quando a gente vê que a operação ela é um pouco diversa, mas a parte de back office aí vira como uma empresa de médio porte normal. Aí tu vai ter toda a parte de marketing, financeiro, contábil, compras. Isso no nosso caso é centralizado até aqui em Florianópolis, né? Então a gente é centralizado aqui e faz para todas as nossas unidades, né? Então aí funciona como uma empresa média igualzinho. Então não tem diferença, né? E a capacitação desses profissionais, como a gente falou, na hotelaria a gente vai muito pela questão do encantamento, né? Você tem que estar encantando o cliente, sempre com um sorriso no rosto. E na motelaria é isso, né? Praticamente a pessoa não aparece, é tudo muito discreto. Qual que é a diferença de treinamento também nisso? O que vocês priorizam hoje no treinamento de uma equipe para ela poder operar dentro de um hotel? No caso da camareira, a gente até faz um negócio que é bem legal, na Rede Drops, que tem aquele cartãozinho que a camareira deixa no quarto, quando ela faz a limpeza, ela assina o nome ali, né? A gente tem uma missão da nossa empresa hoje, é melhorar a qualidade de vida dos casais, tá? Essa é a nossa missão. E a gente passa em todos os treinamentos, a gente tem uma escola interna de treinamento, a gente passa para cada camareira a importância que tem aquela limpeza. Porque para aquele casal, aquele momento de ir no motel é um momento único. Às vezes a pessoa está ali trabalhando muito, estressada, e o motel ele é esse oásis urbano, essa saída da rotina dentro da cidade. Então, por exemplo, eu posso estar aqui no evento, estou trabalhando, e aí eu posso pegar minha esposa e falar assim, vamos relaxar agora ali no Zaya. 15 minutos daqui eu consigo desconectar da realidade, estou num ambiente com uma piscina, posso pedir um prato de chefe, como o Felipe falou. Então, isso a gente passa para a camareira para ela entender a importância que ela tem de arrumar aquela cama. Aí quando ela bota o nome nesse papelzinho, ela faz esse tipo de conexão. É quase como se ela desse um sorriso pro hóspede quando ele chega. E é legal que a gente pega dos hóspedes, eles deixam um recado pras camareiras, né? Agradecendo, muito obrigado, foi legal. Aí bota o nome da camareira, assim, Maria, foi muito bom tu ter arrumado a suíte pra nós. Então assim, mesmo que não tenha contato, a gente tenta passar isso, né? Porque são pessoas, né? Então é muito importante eles entenderem o propósito do negócio, né? Acho que isso é um ponto bem legal assim de trazer. Que legal, viu só? Turismo conectado e as conexões aqui na BIH e também formas de conexões um tanto diferentes, mas que motivam esses colaboradores, né, no dia a dia. E conta para mim, Felipe, um pouquinho, se a gente tem um novo perfil, a forma de atingir esse público também, especialmente com as reservas online, mudou bastante. Como que é o investimento hoje? O que mais se investe? Investe em Google, investe em Facebook, Instagram? Quais são as redes agora que vocês mais também trabalham? Legal. Eu acho que, primeiro, realmente, a gente, hoje em dia, né, tem que estar em rede social, que é uma coisa até legal, que mostra também essa mudança, né? Que às vezes, no passado, as pessoas olhavam e falavam assim, mas quem vai seguir uma rede de motel? E aí você olha hoje em dia, sei lá, o nosso caso, por exemplo, o Lush, 260 mil seguidores. Você tem um guia de motéis que tem mais de 1 milhão, acho que 1.200.000. E por aí vai, vários outros motéis com 100 e pouco, 50 mil seguidores, enfim. E o que é mais interessante, não é nem só o número em si de seguidores, até porque dependendo da cidade que o motel tá, pode ser uma cidade muito pequenininha, que aquele motel ali tem, sei lá, 50 mil seguidores, que representa mais do que você ter 1 milhão em São Paulo, né, por exemplo. E o mais legal é ver as pessoas interagindo na rede social.
marcando o seu companheiro, seu esposo, enfim, marido, mulher ali, namorados, um marcando o outro. E naturalmente a gente vê que quem está seguindo uma rede social de um motel e interagindo, ele não está num relacionamento extraconjugal. Então, sim, as redes sociais são muito fortes. Eu acho que a presença na rede social, ela é meio que, hoje em dia, obrigatória, com destaque para o Instagram, mas não só. Você tem um Facebook ali também, até voltando a dar uma reagida. Você tem um TikTok que também ganhou um mercado muito forte no Brasil. Num primeiro momento era muito associado ainda a pessoas de idades mais novas e tal, o que já não é uma verdade. O TikTok ele até tem um posicionamento mais ali, dependendo do público do motel, enfim, talvez um motel mais econômico, ele até trabalha muito bem. O público mais premium aí mais vai para o Instagram, que a gente percebe isso. Mas o mais importante é você estar nas redes sociais e também você estar com a possibilidade de você já clicar e ir para um canal de vendas, né? Eu acho que isso que é mais importante. A gente pensar nesse canal de vendas muito forte. Google também, campanhas de Google, apesar também da dinâmica de pesquisa com inteligência artificial, hoje em dia tem mudado muito, né? Mas o Google ele ainda representa, é um bom canal de vendas, sim, tem que estar ali presente. E o que eu falo muito é o seguinte, são alguns pilares. Você tem o pilar do marketing, que é onde você vai atrair atenção, gerar o desejo, mas depois você vai para o campo do atendimento, né? Que você tem que ter esse atendimento. Eu vejo que isso muitas vezes os motéis ainda pecam aí. Vou dar um exemplo. Quando você entra em contato com uma loja de roupa, por exemplo, se você vai lá no DM, né, do Instagram de uma loja de roupa e manda uma mensagem perguntando ali o preço da calça jeans, por mais que você está mandando aquela mensagem às 2 da manhã de uma terça-feira, a tua expectativa de ser respondido é no dia seguinte, no horário comercial, porque você sabe que a loja não está aberta de madrugada. Agora, quando você fala de um motel, não. Então, você mandou uma mensagem ali, você quer ser respondido em segundos, porque você provavelmente está querendo ir no motel naquela hora. Como as nossas operações funcionam 24 horas, a gente precisa dar um suporte de atendimento 24 horas. E isso é fundamental. Então, assim, investir também num canal de atendimento, e o que a gente vê mais usual, hoje em dia as pessoas usam muito o WhatsApp Business, e a gente tem até que é uma ferramenta do Guia de Motéis, que é hoje um bot, né, de atendimento automático e que inclusive faz venda de reservas, direto por mensagem. Isso é importantíssimo, se você de alguma maneira investir também no atendimento. Então você não pode ter essa fricção no processo. Atraiu, gerou desejo nas redes sociais, já vamos converter para uma venda num canal, seja ele um WhatsApp Business ou um canal próprio do motel, enfim, ou direcionar para uma página de um parceiro, alguma coisa nesse sentido. Então acho que isso é muito importante. Hoje em dia também a gente vê os motéis estarem explorando cada vez mais canais. Os canais muito comuns de hotelaria, as OTAs, Booking, Expedia, Decolar, também os motéis estão lá vendendo diárias. Isso já é um padrão. Acho que quase todos os principais motéis do Brasil hoje já trabalham com diária também. Então você ter um bom canal de distribuição também é importante. Acho que em linhas gerais eu destacaria acho que esses pontos aí, né? E o mais importante de todos, que aí pegando essa questão no marketing, que assim, a gente percebe uma mudança no comportamento também muito legal, que assim, antigamente o motel ele tinha um viés muito voltado para essa questão do sexo. E a gente fala que não é mais isso que vende, né? Não tem que colocar isso em primeiro plano. E a gente percebe hoje as campanhas muito mais voltadas para o bem-estar, para o lazer, enfim, pegando muito uma tendência até que hoje em dia você tem aí muito forte dessa questão do bem-estar, da saúde, do wellness, né? Então, assim, a gente percebe que os motéis têm se posicionado e vendendo muito, trazendo mais à tona esse grande diferencial. Como o Vinícius falou, um grande diferencial, por exemplo, que os motéis têm é oferecer toda a infraestrutura de lazer privativa. Que por mais que você vá num hotel, por exemplo, ou um resort, que tenha uma infraestrutura de lazer maravilhosa, você tem isso coletivo. Agora o motel ele oferece isso de forma privativa, né? Então você poder ter ali hidro, sauna, piscina à sua disposição, suíte com teto solar que você abre, você consegue pegar um sol, dependendo do dia que você tá. Acho que você vende essa coisa e você cria mini férias, que nem o Vinícius trouxe aqui, né? E acho que a gente mostra muito isso, valoriza muito isso nas campanhas de marketing, essa sua mini férias. Você pode não ter um final de semana, um mês, mas você pode ter 3 horas, 2 horas, e você vai lá com a sua esposa ter esse momento de conexão e lazer ali, aproveitando dessa infraestrutura privativa. Que show isso! E me conta uma coisa, ainda existe essa questão de suítes temáticas? O pessoal ainda busca muito isso ou é mais a modernidade com essas opções de lazer?
Olha, ainda existe sim, né? Acho que de tempos em tempos as suítes temáticas elas vão ganhando novos contornos e novas releituras, tá? Eu acho que, assim, tem de vários tipos. Um destaque que acho que é muito forte, até inspirado no filme lá, Os 50 Tons, fez muito sucesso. Vários motéis têm as suítes do o quarto vermelho lá, né? Do 50 Tons, inspirado no filme. Então isso é muito comum. A gente vê alguns motéis que brincam com algumas coisas, como por exemplo times de futebol. Então faz dos 2 times maiores da cidade. Aí tem uma suíte para agradar uma parte do torcedor, a outra suíte para agradar outra parte do torcedor, enfim. Particularmente na nossa rede a gente não usa, né? A gente não tem essa linha, mas ainda é muito comum sim, tem vários motéis que seguem e tem uma aderência boa do público sim, dependendo da característica, enfim. Uma coisa também legal, às vezes o motel inteiro segue uma temática, isso é bem bacana. Então, por exemplo, vou dar um destaque aqui pro Dragon, que é um motel de Fortaleza, que ele tem desde a fachada, toda a característica voltada para essa coisa oriental, todas as suítes remetem a essa coisa oriental, japonesa, que vai desde o nome, ele tem inclusive um dragãozão na torre dele lá. Então tem uns motéis também que trabalham isso. Tem um motel que é um castelo até da Red Drops, né? Camelot, que é um castelo medieval mesmo, assim, a estrutura é espetacular, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tu entrar assim, parece que tá entrando na idade. Vou ter que casar de novo pra visitar todos esses motéis aí, hein? Mas é muito legal. E essa parte do temático, tem alguns temas que realmente o Felipe falou, ficou antiquado, assim, o pessoal fazia muita suíte japonesa, alguma coisa assim. E hoje a gente tem, na nossa rede, a gente tem algumas suítes com temas mais modernos. Então tem uma suíte que a gente fez lá no Rio Grande do Sul, que é a suíte neon. Então a gente contratou um artista, ele fez uma pintura numa parede, que quando tu liga a luz neon, ela troca de cor. A gente tem uma suíte que a gente chama de Luna Garden, que tem um balanço iluminado. Então aí o cliente pode usar o balanço, que é instagramável, para o pessoal tirar foto. Então assim, tem uma que é fogo também, que aí tem toda uma decoração na suíte vermelha, um pouco mais forte, assim. Eu acho que... Eu ia até pedir agora, assim, instagramável. Gente, em hotel, tudo bem. Como é que exatamente. É ser instagramável eu queria pegar hotel? Eu queria pegar esse gancho do que o Vinícius falou, que eu acho que aí eu não diria nem que é uma suíte temática, mas eu acho que assim, até uma coisa que a gente trabalha muito também lá é o conceito da quarta camada. É você não só ir para a arquitetura padrão, mas você deixar o ambiente um ambiente lúdico, um ambiente de fantasia e, consequentemente, que ele fique fotogênico e instagramável. Então, isso que o Vinícius colocou, cara, foi brilhante, porque assim, a gente não tem mais que fazer só a reforma da suíte, construir a arquitetura, pensando no uso em si, mas como ela vai fotografar e como essa suíte vai se comportar nas redes sociais. Então, foto, vídeo, porque é o canal onde as pessoas vão descobrir você, né? Então, acho que você ter elementos onde você instiga com que a pessoa puxe o celular, sim, e faça uma selfie, e muitas vezes marcam o motel, e muitos motéis repostam até. E isso cria o desejo em outros casais, porque Exato. viram casais que postaram, marcaram e também têm o desejo de conhecer. Exatamente. Então, acho que é uma onda que você vê de forma geral na indústria de hospitalidade como um todo. Restaurante, cada vez querendo ter pratos mais instagramáveis e coisas. Porque é isso, é para instigar realmente o marketing, vamos dizer assim, gratuito, né, do próprio usuário, criando a geração daquele conteúdo, né? Que legal. E agora falando um pouquinho de gestão, assim, até pra gente ir pra reta final, que já é tão gostoso o bate-papo quando flui, assim, que a gente nem vê a hora passar. Eu olhei aqui pro relógio, já estamos no laço. Como é que é a gestão, realmente, assim, números que são fundamentais? Na hotelaria hoje a gente olha muito, né? Taxa de ocupação, diária média. Quais são os números da motelaria que realmente não podem sair da vista do gestor? Os mesmos, né? Tu esqueceu de um que é importantíssimo na hotelaria, que também que é o Revipar, né? Não, eu até ia dizer ele aqui que é o principal, né? Então assim, a gente também olha muito o Revipar, né? Olha bastante na motelaria, acompanhamos bastante. Tem uma pequena diferença, principalmente nos motéis. No hotel tu separa, né, o Revipar para o T-Revipar, que inclui toda a parte de consumo, do Revipar, que é só da hospedagem. Nos motéis, eu pelo menos, né, dentro da rede Drops, a gente opta por não separar, porque o motel não tem consumo fora de dentro da suíte. Então, só existe consumo dentro da suíte. Então, eu entendo que não faz sentido eu tirar esse consumo de lá, porque esse hóspede acaba entrando no meu ticket médio, esse consumo dele. Então,
é um detalhezinho, mas o Revipar ele é um indicador importantíssimo, né? Ticket médio também, a gente consegue diferenciar as categorias dos motéis pelo ticket médio. Então, se o meu motel daqui a pouco é mais econômico, ou é um mid-scale, daqui a pouco até um alto padrão. E a taxa de ocupação também é um indicador importante, que a gente consegue medir como é que está a atratividade desse negócio em relação ao público. E aí a parte de gestão efetiva, a mesma coisa qualquer negócio. O turnover em relação à equipe, a margem de lucro, né? Como é que está a margem do negócio, os custos também, aí a mesma coisa, analisar ali o DRE em relação aos custos, o que pesa mais, né? Como também num hotel, a parte de pessoal, né? Que é o que mais pesa no nosso DRE, custo energético. Então, aí entra a parte da gestão mesmo do negócio, mas eu acredito de parte de operação, pelo menos assim, a gente olha muito o Revipar, taxa de ocupação e ticket médio. Acho que é muito parecido, né? Talvez a única diferença, complementando, eu acho que seria a questão da taxa de ocupação, que realmente o hotel ele considera sempre a diária inteira, né? E o motel não. Então, quando você aluga a mesma suíte, enfim, a gente fala do giro, que talvez é um dado que a hotelaria usa que a hotelaria não tem, né? E uma coisa que eu acho que também ficou bom agora aqui, o negócio animou, deu uma animada. Mas uma coisa que eu acho que, complementando aí, que eu acho que faz dentro desse estágio de ocupação, que o motel a gente também acaba olhando muito dentro das 24 horas que a gente tem para alocar, né, por exemplo, o quanto que a gente consegue bater o máximo possível dentro dessas 24 horas. Porque a gente faz uma brincadeirinha de Tetrix, né? Porque à medida que a gente vende diária, pernoite, período de 3 horas, 6 horas, 12 horas, a gente tem várias opções que a gente precisa encaixar dentro daquelas 24 horas ali, ou dentro da tabela do mês, e quanto melhor a gente encaixa, melhor a rentabilidade da operação. Acho que essa é a diferença, que o hotel é só diária, já, por padrão, né? Claro, alguns trabalham com day use e tal, mas por padrão é mais a diária, e a gente não, a gente brinca mais com esse Tetrix aí de encaixar esses períodos diferenciados. E aí, né, Felipe, o hotel, se a gente falar que está com 100% de ocupação, é excelente, né? Ocupei uma vez no dia. No motel, se eu tiver 100%, normalmente não é bom, porque eu quero que aquela suíte ocupe mais de uma vez por dia, né? Exato. Então, assim, esse é um ponto interessante. Literalmente, aqui entra aquela frase, né? 1 mais 1 não é 2. No motel é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Aí é 100%, né? A conta não fecha no 100% como é na hotelaria. Gente, um recadinho final aí pro pessoal que está nos ouvindo. Começamos aí com a Larissa. Queria agradecer mais uma vez o convite, tanto para estar presente com a hotelaria aqui nesse evento tão representativo da hospitalidade, que tem crescido tanto. A gente está muito feliz em poder contribuir com vocês e também receber tudo o que a gente vai visitar agora, né, que tem na feira. E sempre colocar à disposição para contribuir, para poder participar, tudo que a gente puder trazer para vocês, contem com a gente sempre. Obrigada, Vinícius. Eu agradeço também, muito obrigado. Deixo o convite, né, para aqueles casais que estão ouvindo e daqui a pouco tem preconceito e não conhece. Entrem ali no site da Rede Drops Motéis. Se daqui a pouco estão aqui de Floripa, vão conhecer o Zaya, um motel excelente. Podem fazer a reserva, baixar o aplicativo, tem desconto. Porque o motel, a gente tem uma frase que motel é lugar de casal feliz, né? Então, tornem, né, o seu relacionamento mais feliz e, por que não, frequentando os nossos motéis. Eu deixaria até um cupom de desconto para quem tá vendo, hein? Se baixar o aplicativo vai ter um desconto lá, de segunda a quinta vai ter 30% de desconto. Pega a esposa, pega o marido e já reserva. Perfeito. Reforço aí as palavras da Larissa e do Vinícius também, agradecendo esse espaço que vocês cederam pra gente. Me coloco à disposição aí também para o que a gente puder ajudar, conta sempre com a gente, com o nosso apoio. Sem dúvida nenhuma, motel é um meio de hospedagem, a gente faz parte dessa mesma indústria. E até uma coisa que eu acho legal frisar, que motel não é um negócio brasileiro, é um negócio global. A gente teve até a oportunidade de viajar, conhecer alguns países já. Fomos juntos, né? Taiwan, Japão, até nos conectando com a Associação do Japão, por exemplo, a Associação de Taiwan, 2 motéis. É um negócio global e o que a gente percebe, até com uma tendência muito forte lá de fora, é essa aproximação. São, na verdade, negócios únicos, híbridos, que trabalham como hotel e motel. Porque, no fundo, é a forma que você tem de rentabilizar cada vez mais o seu investimento.
A gente já vive isso no Brasil. Tem muitas cidades pequenas, principalmente cidades de interior, né, que o único meio de hospedagem que ela tem é um motel, e que ele funciona ali com venda de diária e com períodos fracionados. Então a gente acredita muito nessa tendência, inclusive na nossa rede a gente tem uma marca que que foi construída e pensada nisso, é um prédio vertical, ele é um híbrido entre hotel e motel, que é o que a gente vê lá fora. Então eu acho que a gente poder estar junto da hotelaria, né, eu quis falar sobre isso, porque assim, a gente compartilha e eu acho que a gente faz parte também do futuro da hospitalidade como um todo, vai passar muito por isso, né? Eu acredito nisso, né? Então, essa é a minha mensagem final. Obrigado, pessoal. Que legal, que legal. Agradecemos, então, por você estar aqui com a gente Agradecemos por você estar aqui com a gente em mais esse episódio falando sobre motelaria no Brasil. Até o próximo.